Meninas, eu vou ensinar vocês como fazer a técnica do Crazy hoje para aproveitar todas as sobras de tecido que vocês têm. Então nós vamos precisar de um pedaço de manta. Aqui no caso eu estou usando a R100 e ela é resinada só de um lado, né, no meu caso. Mas não precisa ser resinada de lado nenhum. Eu peguei só um resto de manta que eu tinha. Então nós vamos começar escolhendo um tecido. A técnica base do Crazy é você escolher a combinação de cores, que é isso que vai deixar bonito o seu trabalho ou não. Então você escolhe um tecido, normalmente você usa um estampado como tecido base. E as cores que tiver nesse tecido estampado são as cores que você pode jogar aqui. Você não vai misturar nenhuma cor além dessas que estão aqui. Quando você já tiver bem prática de combinação de cores, você pode arriscar jogar algum outro tom. Mas então nesse caso, o que ia ficar bonito? Qualquer tomzinho de creme, amarelo, verde, preto, vermelho, né, ficariam bonitos. E você tem que se preocupar em tons de, por exemplo, se você vai jogar um verde, jogue tons de verde. Não vai jogar um verde vivo, um verde bebê, uma coisa assim. Você tem que combinar os tons, não é porque é amarelo que você vai jogar qualquer tom de amarelo. Então você começa com um pedaço de sobra de tecido estampado e vai alinhar num dos lados. Ele não importa o formato dele, é uma técnica diferente. Essa não é o Crazy tradicional, é um Crazy para aproveitar tecido mesmo. Você escolhe um dos lados e alinha uma das laterais do tecido. Se você tiver dúvida, alfinete, né? Sempre alfinetando, aquela dica que eu sempre falo, que o alfinete ele tem que estar como uma seta, apontando aonde você tem que costurar. Nesse caso, é um caso típico do dia que o alfinete te auxilia a ver onde você vai costurar. E você vai lá da pontinha do tecido, vai usar o pezinho de máquina como margem de costura e vai passar uma costura reta até o final daquela pontinha ali, ó. Terminou, corta. Nós fizemos essa costura. Aqui no caso eu tô costurando com um tecido, uma linha contrastante aqui, apesar de ser verdinho mesmo, para vocês conseguirem visualizar bem. Mas tentem usar sempre uma cor neutra, uma cor que seja mais próxima da maioria dos teus tecidos, né? A gente tira o alfinete, a gente abre aqui, se você quiser você pode ir lá passar ferro nesse momento, se preocupando sempre de tirar os pedacinhos de fio para ir deixando o teu trabalho limpo, né? Agora nós vamos pegar um outro lado. Note que ele não tá reto. Nós vamos pegar aqui no caso, eu escolhi um tecido vermelho. Não precisa nem se preocupar em limpar o tecido, porque nós vamos limpando conforme a gente vai fazendo aqui, né? Então o que nós vamos fazer? Aqui o vermelho eu posso usar, porque tem vermelho ali. Eu vou alinhar ali. Se vocês quiserem tirar essas rebarbazinhas, pode. O que nós temos que imaginar? Nós temos que imaginar uma linha reta entre essa parte. Não tem como você alinhar aqui, né? Ou você alinhar assim, ou você alinha assim. Eu prefiro utilizar o máximo de tecido que eu consigo. Então, eu vou perder essa pontinha aqui, ó. Eu vou alinhar por essa linha de lá. Alinhei e vou passar um pé de máquina. Eu não vou nem alfinetar aqui, porque eu já tenho prática. Mas se vocês tiverem dúvida, alfineto. Também. Levando em consideração que eu tô fingindo que aquele babadinho que eu não tirei não existe. Por que eu não tenho que me preocupar? Porque eu vou limpar meu tecido agora, ó. Eu vou tirar esse excesso aqui, fora, e o excesso de baixo também. Por que a gente tem que ter essa preocupação aqui? Agora é até legal, porque eu vou mostrar pra vocês uma coisa que pode vir a acontecer. No meu caso não vai acontecer, porque o meu tecido é escuro. Se vocês não limparem esse tecido, a hora que vocês virarem aqui, se fosse um tecido claro, ia estar aparecendo lá embaixo. Então, vocês sempre têm que desfazer um pouquinho aquela costura ali, levantar um pouquinho e tirar o excesso. Aprendam a fazer isso, porque senão vocês vão acabar criando a prática de nunca limpar o teu tecido de baixo. E quando vocês virarem um tecido claro, às vezes vocês já estão lá pra frente com, ó, tira todos os fiapinhos que ficam ali, porque senão isso daqui pode aparecer. No caso, não vai aparecer, porque eu tô trabalhando com tecidos escuros. Mas se eu virasse aqui um tecido claro, ia ficar aparecendo aquela rebarba lá, né, de resto de tecido. De novo, se vocês quiserem, vocês podem ir lá passar ferro. Eu tô com o ferro meio longe de mim, eu vou só alfinetar aqui. Isso daqui já tá ficando presinho ali, ele já tá um trabalho, já tá ficando preso na parte de baixo da fibra, né? Agora eu vou escolher um outro tecido aqui. Vamos pegar um amarelinho. De novo, eu não preciso ir aumentando o meu Crazy, eu vou ensinar como que a gente pode fazer essa diferença depois. Então, eu vou fazer um pedaço aqui, ó. O que eu preciso é ir seguindo tipo se fosse um sentido horário aqui, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Note que ele não vai até o final, não tem problema, eu já vou mostrar por quê.
Eu não quero que os meus blocos vão crescendo muito. De novo, eu vou alinhar ali e vou passar uma costura reta lá, seguindo sempre um pé de máquina. Se preocupando que se você puser um alfinete aqui embaixo, você tem que ver se você não tá passando em cima do teu alfinete. Ó, fiz a costura, vou tirar aquela pontinha. Deixa eu ver se aqui se eu tirar, não, os meus tecidos são todos escuros, mas se fosse um tecido claro, essa pontinha ia aparecer. Eu tenho que limpar meu trabalho, sempre conforme eu vou fazendo, eu vou limpando o trabalho. Desviro de novo, muda as posiçõezinhas do alfinete para deixar bem presinho o teu trabalho. Agora começamos, ó, pra cá, nós precisamos pôr um pedaço de tecido aqui. Vou pegar um pretinho aqui. Os meus pretinhos são muito curtos, mas não tem problema, ó, eu vou fazer ele até aqui. Então, o que que a gente faz, ó? De novo, eu vou escolher uma das bases para alinhar e vou passar um pé de máquina. Tem que estar sempre bem alfinetadinho, ou se você não tem muita prática, passar a ferro sempre a tua costura, abrir a costura e passar a ferro para não formar barriga aqui no tecido, ó. Tenho que limpar aquela parte ali. Limpei, isso daqui não vai aparecer mais, ó. Quando eu virar, ele tá bem limpo. Se aqui eu não tivesse bem alfinetado, ele podia formar uma barriga, assim, ó. Se preocupe dele estar sempre bem aberta a tua costura ali, bem esticadinho o tecido. Agora, ó, de novo, vim pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É hora de eu colocar alguma coisa aqui. Vou colocar um verde. De novo, ó, eu vou procurar uma linha que forme, não precisa ser inteira, eu posso até procurar uma linha que forme assim, ó, que feche com aquela ali. Eu até não vou fazer inteira porque eu não quero que vá aumentando muito os meus pedaços de retalho, mas se vocês tiverem pedaços de... Você pode trabalhar com vários tamanhos de retalho nessa técnica aqui. E como eles não são cortados retos, eu não preciso me preocupar. Ó, aqui eu tenho que soltar um pouquinho ali e tirar aquele excesso de lá. Como eles não são retalhos que são cortados retos especificamente para fazer isso, eu não preciso necessariamente usar sempre um pé de máquina. Olha que aqui foi um pé de máquina que eu diminuí. Eu preciso fazer uma costura reta, não posso sempre fazer entortar, mas eu não preciso ficar presa à costura de um pé de máquina. De novo, eu abro bem, aqui depois que a gente passar bem as ferros, daqui fica bem bonitinho. Vou voltar a pôr um estampadinho aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão... Ó, eu posso pôr assim, né? Digamos que eu queira trabalhar assim com ele. E vai faltar aquela parte, então o que que eu posso fazer? Eu posso, antes de montar ali, montar dois assim, ó. Primeiro eu costuro aqui esse, deixa eu ver um outro retângulozinho maior pra mim. Retângulo não, triângulo, né? A única coisa é que eu preciso que eles estejam em linha reta ali, depois eu posso refilar aquilo lá depois. Deixa eu ver das minhas sobras aqui, o que dá pra aproveitar. Ó, se eu costurar assim, né? Então, primeiro eu junto esses. Com um pezinho de máquina. Abro ele, né? Nesse caso aqui, eu gosto de abrir as costuras aqui também. E daí, o que que eu venho? Eu finjo que isso é o meu retalho. Essa parte dupla virou um retalho só. E ele vai vir pra cá, ó. Quando eu fizer ali, ele vai ficar um retalho assim. Que daí eu não preciso ficar aumentando ou não fica um negócio que vai aumentando. Começa com um negócio bem, um retalhinho bem pequenininho, e eu vou tendo que ter retalhos maiores. Fica mais bonito o trabalho assim. De novo, tiro aquele resto de sujeirinha que fica ali para deixar o trabalho bem limpo. Nesse caso aqui, que eu só tô usando tons escuros, não aparece nada, mas senão fica muito feio trabalhado depois quando você tá aparecendo as costuras escuras embaixo. Ó, ficou assim.
De novo, a gente foi fazendo, né? Então, esse pedaço aqui é como se tivesse sido uma parte só. Então, a gente fez esse. Agora nós vamos fazer uma parte aqui. Eu tô achando que preciso jogar mais um vermelho para aquele canto. Então, vamos jogar um vermelho. De novo, olha. Aqui, na verdade, deixa eu tirar esse alfinete, porque ele vai pegar ali embaixo, se eu for costurar. Assim você vai aproveitando todos os seus restinhos de retalho que vai sobrando das caixinhas de leite. Quando você vai fazer um arredondado para uma aba de bolsa ou coisa assim, sobra aqueles pedaços de tecido que não servem para nada. Eu costumo já separar eles em saquinhos plásticos, achar um tom predominante, que no caso aqui foi esse preto, e tudo que combine com ele eu taco dentro do saquinho. E depois eu vou escolher o que eu vou fazer com aquele trabalho. Vamos pôr um pretinho aqui. De novo, os meus retalhos de pretinho são bem pequenininhos que eu tenho, ó. Eu vou emendar de novo um outro aqui, então eu tenho que procurar um que vai ficar, acho que um amarelo ali também, porque já tá longe dos outros amarelos. Ó, tem vezes que às vezes, dependendo de como você for emendar, ele vai ficar parecendo um leque, então você tem que escolher retalhos tem que visualizar a figura antes, né? A gente pode fazer assim, digamos que eu emendei aqui e depois eu corto esse pedaço fora, acho que vai ficar legal. Então, de novo, eu vou lá, eu costuro esse. Toda vez que tiver que emendar retalhos, para aquele retalho emendado ficar como se fosse um retalho único, né? Como se fosse um tecido que fosse assim mesmo. Você primeiro emenda ele separado, abre as costuras bem esticadinha e abre do outro lado também. Para não ficar na hora de que você for passar uma... Eu gosto de fazer uma costura decorativa depois, então na hora que você for passar uma costura decorativa, ele não fica excesso de tecido ali. Aqui no caso, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que imaginar que isso é uma linha reta. Ou você já corta o teu pedaço assim, ou você consegue visualizando ali, ó, fazer uma linha reta. Tiramos aquele excesso lá, o excesso do vermelho ali. E aqui essas pontinhas também, isso daqui também é excesso, não quero nada disso. Então, como é que tá ficando o meu trabalho? De novo, pego um alfinete, prendo essa parte, porque você tem que lembrar que quando tem essas partes aqui, ó, essa costura não tá presa ali, ó, tá vendo que o meu dedo entra pra lá? Porque essa aqui foi as que aqui vai ser a mesma coisa. Depois eu vou te mostrar como que nós vamos fazer para fazer mais um pedaço aqui só. Vou jogar um estampado. O meu estampado para variar é pequeno. No caso eu vou precisar de um estampado que venha, ou que venha assim. Aqui é até legal isso que aconteceu, porque às vezes acontece isso no nosso trabalho, ó. Aqui, como é que eu vou fazer essa costura e essa costura, né? Então, a gente não vai fazer as duas, a gente vai fazer uma delas. Nesse caso aqui, eu tenho que me preocupar que eu tenho a sobra de tecido aqui, ó. Além do... Eu vinco ele pra ver mais ou menos onde... Vocês estão vendo como se esse tecido aqui fosse ser a continuação ali, né? Eu vinco ele nesse formato. E eu vou costurar só até a parte vincada. Alinho ele ali e vou costurar só até a parte vincada. Já vou te explicar por que eu vou fazer isso. Vincada é ali, parei. Olha, costurei só um pouquinho além da parte vincada, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar pra lá. Eu vou alfinetar isso daqui. E essa parte, às vezes acontece isso aqui, porque nós estamos trabalhando com retalho, com o que está sobrando aqui do nosso artesanato, não queremos jogar fora, né? Eu vou dobrar pra dentro. Aí, o que vai acontecer? Essa parte não vai estar costurada, eu preciso alfinetar ela. Vou ter que acabar fazendo mais um, mais um aqui para vocês entenderem o que eu quero fazer com essa parte. Eu vou fazer mais um pedaço aqui. Vou jogar um pretinho aqui. Vou jogar um pretinho que pegue lá de cima. Deixa eu tirar esse alfinete antes que eu costure ele.
tudo isso daqui eu tenho que limpar, né, do meu trabalho. Isso daqui vocês já estão ficando craques no Crazy. Crazy é uma técnica bem gostosa de fazer e eu sou super a favor da gente reaproveitar os tecidos. Aqui você pode vir com desmanchador de costura ou ir devagarzinho desfazendo mesmo a costura para poder tirar fora essa parte, né? Então aqui, ó. Vamos parar por aqui só para eu mostrar para vocês como fazer o acabamento. Aqui, se eu tirar, essa parte tá solta. E eu tenho essa parte solta e essa parte solta. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma costura decorativa em todas elas. E normalmente eu começo pelas partes que estão totalmente soltas. Eu vou vir na minha máquina, eu abaixo a agulha. E eu vou escolher um ponto decorativo da minha máquina, que é um ponto que eu gosto muito. Eu vou mostrar pra vocês porque que se a máquina de vocês tiver ponto decorativo, vocês têm que se preocupar em escolher um ponto tipo esse, ó. Não sei se dá pra visualizar ali. Ops, fiz bobagem, calma lá. Por quê? Porque na hora que eu for fazer um ponto, se fosse um outro tipo de ponto, deixa eu ver um outro tipo de ponto que teria aqui. Esse daqui, por exemplo, ele tem uma costura reta. Se eu não costurar aqui, ó, Denise, se eu não costurar bem rente a ele, aquela costura reta vai ficar fora do eixo. Então, eu prefiro escolher um ponto que seja uma costura que tenha tipo um zigue-zague, uma ondinha, alguma coisa assim, que são os pontos mais bonitos pra... Esse é o meu ponto favorito, é o que eu gosto de usar em tudo. Já vou mostrar aqui na prática o porquê que ele é um ponto legal. Se a máquina de vocês não tiver ponto decorativo, lá onde ficaram as costurinhas abertas, vocês têm que fazer pontinho invisível. Não tem outra maneira. Mas não precisa se prender a isso, porque... Olha o que eu falei. O ponto dele, ele vai em zigue-zague, em ondinhas, né? Se fosse aquele ponto reto, esse ponto do meio, em vez de ser em ondinha, seria ponto reto, e daí tem a folhinha, ponto reto. Se você não costura exatamente em cima da junção das costuras, ele fica feio, porque parece que você costurou torto. Então, você vai fazer isso em todas as costuras decorativas, você vai fazer isso. Em todas as emendas de costura, você vai passar uma costura decorativa. Aqui no caso, eu gosto de usar um fio contrastante que combine com o tecido principal, com o tecido que a gente escolheu de base ali, né? A gente sempre escolhe um tecido de base e aquele tecido, qualquer coisa que combine com aquele tecido, tá combinando com o teu trabalho. Então, se for olhar, o que o verde combinou aí com o amarelo, o que o amarelo combinou com o vermelho, o preto com o vermelho, não é que as cores todas precisam combinar entre si, elas precisam todas combinar com o tecido base. Daí ele fica uma coisa harmônica. Então, olha, na verdade é isso, você vai limpando essa costurinha aqui, que vai sobrando os fiozinhos de início de costura, né? Você vai fazer pontos decorativos em todas as emendas, depois você refila e monta um outro bloquinho. Isso daí pode virar uma frente de bolsa, pode se transformar numa manta, em diversas peças, num bolso de uma bolsa. Você tá com um trabalhado para você trabalhar fazendo outras coisas. Você vai montar um bloco e esse bloco vai virar o que você quiser no futuro. Essa é a técnica do Crazy para aproveitamento de tecidos.